Olá, queridos, bom dia, bom dia, bom dia, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um dia de estudo com o reverendo Davidson Bignon. Nós vamos encerrar hoje, né, o nosso estudo sobre Lashon Hatov, desculpa, e Lashon Hara. Eu até escrevi errado aqui, nem percebi, depois eu vou ver se consigo editar para poder consertar. Mas fato é, um estudo muito bom, um estudo assim, onde eu tenho aprendido muitas coisas, e eu creio que você também tem aprendido. Só que eu não posso ficar demorando aqui falando, porque o foco não sou eu, né? O foco é o reverendo Davidson, o foco também são os estudos. Então nós vamos orar. Eu logo depois da nossa oração já vou trazer o reverendo Davidson aqui para estar conosco. Pai, eu quero te agradecer por essa manhã, eu quero te agradecer pela vida do reverendo Davidson, que está aí conosco toda quarta-feira, nos ensinando, nos conduzindo para mais próximo de ti, também, Senhor, nos esclarecendo várias questões relacionadas à tua palavra. Não há palavras que possam expressar a nossa gratidão pela vida dele, pela vida da sua esposa. Então, Senhor, o que nós pedimos a Ti é que o Senhor continue abençoando o Teu servo, é que o Senhor continue dando a ele cada vez mais sabedoria para buscar, para compreender as verdades da Tua palavra, e assim, Senhor, ele continue sendo também instrumento nas Tuas mãos para abençoar, para edificar, para fortalecer, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado pela vida dele. Se é com meu irmão, minha irmã, que está em deslocamento, alguns indo para o colégio, para a universidade, outros indo para o trabalho, outros saindo para resolver alguma questão pessoal e outros ainda retornando do trabalho. Seja lá qual for a situação do meu irmão, da minha irmã, pedimos ao Senhor que guarde, pedimos ao Senhor que livre-os de todo mal, pedimos ao Senhor que esteja com descanso e que esteja com aqueles que estão estudando e também com aqueles que vão resolver algo, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê discernimento, em nome de Cristo Jesus. Fala conosco nessa manhã, usa teu servo com graça, com sabedoria, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Deixa eu chamar aqui reverendo Davidson. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pastor Aderson, tudo bem com você? Tudo jóia, tudo tranquilo, graças a Deus. E você e a família, como estão? Graças a Deus estamos bem também, né? No auge da nossa riqueza e nossa opulência, estamos felizes e bem, graças a Deus, né? Graças a Deus. Meu amigo, eu vou sair de fininho, porque o tempo é todo seu, para que você possa poder utilizar esse tempo. E que Deus continue te abençoando, conforme nós temos dito, né? A sua presença, os seus estudos muito têm nos abençoado. Tá bom? Amém, graças a Deus. Muito bem, pastor Aderson, vamos começar então falando aqui de literatura, não é? Nós estamos aqui já no final do ano, você pode ter aqui acesso a materiais que podem ser ótimos presentes de Natal, né, de Ano Novo, para abençoar, começar 2026 com a bênção do Senhor, né? Você consegue acessar todo o meu material aqui, ó, no site da Wiclap. É só você colocar wiclap.bio/davidson.bignon. Então você consegue me achar aqui e achar toda a minha biografia literária aqui no site da Wiclap. Né? Então, olha que bacana, né? Você tem vários livros aqui, tem comédia, tem livros de comentário bíblico, tem livros dedicados à pregação, dedicados a muita coisa, né? Sobre cura também, enfim. Eu quero dar o destaque aqui, rápido, a alguns livros, especialmente os comentários bíblicos, não é? Que tenha sido a marca registrada do meu ministério literário. O primeiro livro é o que inaugurou essa fase atual, né, de comentários da Bíblia, é o livro Revelações Originais do Salmo 23. Olha que bênção, né? O Salmo 23 inteiro, o Salmo talvez o mais amado de toda a Bíblia, em todas as épocas, em qualquer lugar do mundo, não é? O Salmo 23 comentado à luz do hebraico, de modo simples, prático, direto, com todos os segredos e tesouros revelados aqui
no Salmo 23. Temos também aqui o livro do Salmo 91, que é o Proteção Divina no Curso da Vida. Também a mesma pegada ao Salmo 91, totalmente comentado à luz do hebraico bíblico, de um modo simples, direto e profundo também, não é? Então, mais do que você apenas conhecer e recitar o Salmo 91 para trazer aquela bênção da proteção divina na sua vida, né? Você vai agora entender a mensagem do Salmo 91 em sua profundidade. Outro livro também muito profundo e muito denso, com mais de 400 páginas, é o meu livro Além do Sofrimento, a disputa pela integridade no livro de Jó. Então, você tem aqui esse material que vai realmente abençoar a sua vida, né? Deixa eu só lembrar aqui ao pastor Aderson que o áudio está aberto, então está vazando o áudio aqui, tá bom, pastor Aderson? Muito bem, então esse livro aqui é o livro Além do Sofrimento, que fala sobre o meu comentário dos temas principais do livro de Jó, também com cotejamento constante no hebraico bíblico, tá? Então é bem interessante, vale a pena você conhecer. O próximo livro é Em Tua Presença, comentário também exegético no hebraico, sobre o Salmo 139, aquele salmo conhecido nosso, né? Que diz: Senhor, tu me sondas e me conheces, sabes quanto eu me assento e me levanto. Então, é um salmo conhecido, muito amado também. Você vai conhecer a mensagem completa dele à luz do hebraico. E para finalizar essa parte, o meu comentário mais recente, o último lançamento desse ano, o livro Esther, a Providência Divina contra o Antissemitismo. Então, é um livro onde eu comento a história inteira de Esther à luz do hebraico, à luz da história, à luz dos costumes, à luz de toda a parte que tem a ver com o contexto da época. Então, vale a pena você conhecer e ir tratando de um tema muito atual e muito sangrento hoje, né, que é o antissemitismo ainda. Infelizmente, por causa dessas guerras aí envolvendo o Oriente Médio, você vê aqui o antissemitismo crescendo na ordem de 400% aqui, só aqui no Brasil. E, além disso, no Brasil, no mundo inteiro também. Então, é um livraço para você que quer estar atualizado sobre esse tema do antissemitismo. Tá legal? São essas as indicações, e agora estamos aqui com a nossa apostila, o nosso PDF, já chegando no final. Nós estamos falando sobre Lashon Hara, Lashon Hatov. Falamos aqui, ó, você pode pedir esse PDF gratuitamente ao pastor Aderson ou a mim, não é? Só fazer contato. Caso você esteja assistindo pelo YouTube, você pode pegar diretamente lá num grupo do Telegram chamado Exegese e Exposição Materiais. Ali você acha esse e-book aqui, ó, esse PDF, que ele é gratuito, tá bom? Você pode pegar gratuitamente lá. Então, estamos aqui tratando da parte final do nosso estudo, que é essa parte aqui, ó. Já falamos da Lashon Hara, falamos da Lashon Hatov, e agora essa parte final, a parte 3, que é essa parte aqui onde vamos falar da transformação da língua do veneno à bênção. Tá bom? Então, essa parte aqui é a parte final do nosso estudo. Ela não é muito longa. Estamos fazendo, então, o arremate do nosso estudo hoje. Essa vai ser a última aula desse estudo. E depois eu tenho uma proposta a fazer, conversando aqui com o pastor Aderson, eu tenho uma proposta para fazer para a semana que vem. Então, a gente vai já estar nos preparando para o encerramento deste ano de 2025. Tá legal? Mas não vamos atropelar, né? Não vamos colocar a carroça na frente dos bois. Então, tratando aqui da transformação da língua do veneno à bênção. Então, falamos da Lashon Hara, a língua má, a língua maledicente. Falamos da Lashon Hatov, a língua benigna, a língua boa. O chamado que nós temos para praticarmos a língua boa. E agora vamos entender como é o processo de você abandonar a maledicência, a língua má, para se dedicar
a língua boa, a linguagem boa, a língua que traz bênção, né, para muitas pessoas. Então, o Novo Testamento reforça esse ensino, especialmente em Tiago 3, de 2 a 10. Nós vamos fazer a leitura aqui. Tiago 3, de 2 a 10, que fala o seguinte, ó. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é um indivíduo perfeito, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se colocamos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observem igualmente os navios, que sendo tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um pequeníssimo leme e levados para onde o piloto quer. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vejam como uma fagulha incendeia uma grande floresta. Ora, a língua é o fogo, é o mundo de maldade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também ela mesma é posta em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de animais, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua ninguém é capaz de domar. É mau e contido, cheio de veneno mortal. Com ela bendizemos o Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Então veja como Tiago trata desse tema da língua má de modo bastante detalhado. Então, de fato, né, o Novo Testamento reforça o ensino da transformação necessária que é preciso haver da língua má para a língua boa. A língua, portanto, ela é vista aqui por Tiago como um fogo que pode incendiar a vida inteira, mas também pode ser instrumento de graça quando a língua é usada de modo abençoador, tá? Então, ó, também pode ser um instrumento de graça quando você abandona a Lashon Hará, a língua má, e você passa então a se dedicar a praticar a língua boa, a Lashon Hatov. O Espírito Santo é quem purifica os nossos lábios. Veja aqui a passagem emblemática de Isaías capítulo 6, versículos 6 e 7. Veja aqui o texto, né? Então, um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que havia tirado do altar com uma pinça. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Então, olha que interessante, né? No próprio chamado, ou no próprio rechamado de Isaías, né? Porque ele já era profeta atuante, só que ele era profeta que atuava apenas no palácio. Então, quando o rei Uzias morreu, e o rei Uzias era o seu próprio primo, ele, portanto, era um profeta palaciano, numa situação bastante confortável ali no palácio. Mas quando o rei Uzias, o seu primo, morre, tudo então vira de cabeça para baixo. E então, naquela situação, Deus se revela de modo magistral para o profeta, aqui no capítulo 6. Ele ficou muito preocupado e até apavorado, porque ele tinha visto o Senhor no templo, naquela visão extraordinária, e ele então se dá conta de que ele era um profeta, um homem de lábios impuros, que vivia no meio de um povo também de lábios impuros. Eu nem digo que o profeta falasse palavrões ou algo assim. Eu nem imagino assim, mas talvez uma língua má, né, a Lashon Hará, a língua que amaldiçoa, a língua que reclama, a língua que fala impropérios, não é? Até contra a santidade de Deus é possível, né? Ninguém está livre.
Então, esse era um problema muito sério na época. Lembra que Jó passou todo o sofrimento dele e a prova dele era que não pudesse blasfemar contra Deus. Então, sim, Deus leva muito a sério aquilo que falamos, como usamos a nossa língua, né? Isso é algo muito sério perante Deus, perante o mundo espiritual. Então, o Espírito Santo é quem purifica os nossos lábios, como aconteceu aqui com o profeta Isaías. Foi o próprio Espírito, né, no caso aqui o serafim, né, que usado por Deus, foi usado para purificar os lábios do profeta com aquela imagem da tenaz acesa, né, da tenaz acesa para queimar os lábios e purificar, portanto, a lashon hará que o profeta praticava anteriormente. Assim como Isaías teve os lábios tocados pela brasa do altar, nós também precisamos de purificação para falar com santidade. Então você percebe que a transformação da língua do veneno à bênção, nós dependemos de Deus para poder termos a transformação da nossa língua. Porque Jesus mesmo disse que a nossa boca fala do que está cheio o nosso coração. Então, quando falamos em purificação da língua, a purificação dos lábios, da boca, a gente está falando, em primeira ordem, da purificação do coração, a purificação do nosso modo de pensar, de como é a nossa vida de um modo completo e total, né? A Lashon HaTov, ou seja, a língua boa, manifesta-se em, primeiro, palavras de encorajamento. Vamos ver aqui Efésios 4, 29, como a Lashon HaTov se manifesta com palavra de encorajamento. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então, sim, palavra de encorajamento é uma forma de manifestação da Lashon HaTov. Outra forma é a confissão da verdade, quando você fala a verdade em qualquer circunstância da vida. Veja aqui Romanos 10, versículos 9 e 10. Se com a boca você confessar Jesus como Senhor, e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Tá vendo aí? Então, a confissão da salvação, a confissão da verdade espiritual de que só o Senhor Jesus salva, ela também é parte de você usar a Lashon HaTov, a língua boa. Além disso, ela também se manifesta, a Lashon HaTov, com o testemunho do Evangelho. Veja aqui Marcos 16,15, que é um texto até bastante conhecido, bastante amado por nós, né? E disse-lhe: vão por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Então, sim, né? A pregação do evangelho é também prática da Lashon HaTov, da língua boa. Tá bom? Muito bem. Outra forma, a última forma aqui da lista, é quando você usa a língua para louvar e expressar a sua gratidão, seja a Deus, seja também ao coleguinha, né? Seja o irmão lá da igreja lá, ou alguém com quem você convive. Veja aqui, Hebreus 13, versículo 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome, tá? Então, veja que interessante essa passagem, quando a gente percebe que quando louvamos e agradecemos a Deus, também é prática da Lashon HaTov, a língua boa, né? Então, o cristão que fala com Lashon HaTov reflete a imagem de Cristo, cheio de graça e de verdade. Conta lá João 1,14, né? Que Jesus de fato só falava com graça e verdade, olha só. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Então, Cristo manifestou a Lashon HaTov ao longo de toda a sua vida, falando sempre o bem,
sempre falando de modo que edifique, que abençoe, de modo que agrade o Senhor, e usando aqui todas essas marcas da Lashon HaTov. Palavra de encorajamento, confissão da verdade, testemunho do Evangelho, e louvor e gratidão. Tudo isso aqui é parte da Lashon HaTov, que precisamos, então, reconfigurar na nossa prática diária, tá bom? Então, é muito importante que você leve em conta esses ensinamentos aqui. Porque, como nós temos aprendido aqui, o céu leva muito a sério todas essas questões que dizem respeito ao modo como usamos a nossa língua, tá bom? Ela diz mais, a nossa língua fala mais da nossa espiritualidade do que nós podemos supor, tá bom? Então, passando do veneno da Lashon Hará para a bênção da Lashon HaTov, e é um compromisso que temos e precisamos, então, pedir ajuda ao Senhor para termos o compromisso de praticarmos unicamente a Lashon HaTov, deixarmos de praticar a Lashon Hará, a língua má, e praticarmos apenas a Lashon HaTov, a língua boa. Tá legal? Muito bem, chegamos aqui à conclusão do nosso estudo. O meu desejo para você, meu irmão, minha irmã, é que o Espírito Santo purifique os seus lábios, assim também como eu desejo que purifique os meus. Porque entenda, não é porque eu estou dando estudo sobre a língua, quer dizer que a minha língua seja totalmente santa e pura. Eu também estou no processo de purificação. Assim como você, todos nós, em certa medida, estamos com compromisso, nós com Deus, nós conosco mesmo e até com a sociedade, o nosso compromisso de só praticar a língua boa, só praticar o bem e falar para abençoar. Tá bom? Esse é o nosso desejo, é o nosso esforço e compromisso também. A Lashon Hará, a língua má, é uma das armas mais sutis de Satanás. Essa língua má divide, destrói e contamina. Já a Lashon HaTov é fruto do Espírito, pois a boca do justo fala a sabedoria que vem de Deus. Veja lá em Provérbios 10, 31, que a gente já viu em aulas anteriores, né, esse texto aqui, mas é bom dar uma revisada nele, né? Provérbios 10, 31, a boca do justo produz sabedoria, mas a língua da perversidade será arrancada. Veja que linguagem forte, de fato, é uma imagem muito forte, né, que esse texto traz para a gente. Cada palavra que dizemos constrói ou destrói, abençoa ou amaldiçoa. Devemos, portanto, buscar diariamente que nossas palavras sejam instrumentos de graça e não de ferida para outras pessoas, né? Como a gente já viu aqui em Efésios 4:29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra suja, e sim a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Tá bom? É um texto que nós acabamos de ver, né, recentemente. Então, nosso desejo, meu irmão, minha irmã, meu desejo para a gente, é que o Senhor nos conceda lábios purificados, corações humildes e língua cheia de graça, para que sejamos, então, canais de vida e de paz para muitas pessoas. Tá legal? Eu fiz aqui no final, olha que interessante que você vai ter aqui no PDF, né? Na página 14, a última página. Eu fiz aqui no final uma classificação das passagens por ordem de importância para esse tema. Então, você tem aqui a categoria envolvendo a Lashon Hará, o Lashon HaTov. Você tem as passagens bíblicas mais importantes para você relembrar e estudar, né? Para você poder colocar sempre diante de você. E você tem o tema central tratado nessas passagens aqui. Então, olha que interessante, são 6 categorias que você vai ver, tá? E a minha recomendação é que você pegue essa última página aqui, a 14, do PDF e imprima. E deixa visível para você sempre se lembrar dessa tabela. Você olhar a tabela e
lembrar-se do compromisso da Lashon HaTov, tá bom? Então, são 6 categorias. Ó, a primeira delas, núcleo do ensino sobre Lashon Hará. Então, essa primeira categoria é o núcleo principal do ensino que fala sobre a língua má, tá? Provérbio 18, 16, Levítico, tá tudo aqui, tá bom? É só você, de fato, ler cada um deles. E o tema central das passagens é fofoca, difamação, mentira e contendas. Então, veja aqui o quanto é sério, né? Esse trabalho aqui da língua má e o quanto a Bíblia tem de conteúdo sobre esse tema. A segunda categoria é de advertências divinas e juízo contra a Lashon Hará. Então, as passagens são essas aqui, ó, Salmo 52, né, 140, enfim, tá tudo aqui. E o tema central dessas passagens aqui, dentro da categoria, é o juízo de Deus sobre os que falam mal. Então, você vê aqui o quanto a Bíblia condena fofoca, difamação, mentira e contendas, e condena até o ponto de Deus trazer juízo àqueles que se dedicam a falar mal das pessoas e do próprio Deus até, né? Terceira categoria, consequências sociais e espirituais envolvendo a Lashon Hará. Então, você tem divisão, engano, destruição de vínculos, não é? Então, são consequências da Lashon Hará e também são consequências muito sérias, tanto aqui na nossa experiência humana, física, aqui na Terra, quanto também na experiência do juízo final, não é? Então, o juízo, o juízo ele é duplo, tanto agora, presentemente, quanto também no final, quando já estivermos diante do Senhor, né? Então, essa é a terceira categoria. A quarta categoria, já saímos da Lashon Hará, com todo o mal que a Lashon Hará produz, e agora a Lashon HaTov, falar para edificar, não é? Essa é a quarta categoria. As passagens são essas aqui, né? São os textos principais da Lashon HaTov. Provérbios 10, 11, 12, 18, 19, enfim, né? As passagens estão aqui. Quais são os temas centrais? Palavra de sabedoria, verdade e de graça, como a gente já viu aqui também, né? São palavras que abençoam, palavras boas. Quinta categoria, domínio da língua e sabedoria. Então, as passagens são essas aqui, Provérbios 10, 19, 13, 3. Fala sobre o domínio da língua e o quanto a gente precisa da ajuda de Deus para poder termos domínio da nossa língua. Então, os temas centrais são prudência, controle e temor de Deus, tá? Que as passagens aqui tragam. E por fim, a última categoria, é a sexta, a última categoria, purificação e consagração da fala. É quando pedimos a ajuda divina, porque a quinta categoria envolve o nosso esforço. A sexta e última envolve a ação espiritual de Deus para possibilitar que a gente tenha condições de segurar a nossa própria língua e praticar a consagração da fala e a purificação espiritual dos nossos lábios, né? Então, as passagens são essas aqui, Salmo 34, Sofonias 3 e principalmente Isaías 6, que a gente acabou de ver também, né? E o tema central, falar com lábios santos e o coração transformado. Tá bom? Então, mais uma vez, fica a dica aí, ó. Pega o PDF gratuito e imprima, se você quiser, todo o PDF. Se não quiser, só a página 14, cola em algum lugar visível, pendura aí em algum lugar visível, essa tabela para você se lembrar do seu compromisso de abandonar a Lashon Hará e praticar, se dedicar a Lashon HaTov. Você vai ver o quanto isso aqui vai mudar a sua vida espiritual e até emocional no seu dia a dia. Tá legal? Uma prática de bênção para a sua vida aí. Muito bem, pastor Anderson, nosso conteúdo já está terminado.
Já podemos agora partir para as considerações finais, né? Amém. Estamos chegando aí ao encerramento propriamente dito, né, do curso do Lashon Hara, Lashon Hatov. Hoje, então, gostei muito o que vem no final, né, aquelas informações que são importantes, que servem também de consulta para que nós possamos ter sempre em mente, né. Quero agradecer aí alguns irmãos, eu copiei o link, aí eu copiei de uma forma diferente que eu nem sei como eu copiei, e tinha algumas pessoas lá assistindo, mas sem aparecer aqui. Que Deus abençoe também a vida de cada um de vocês. E aí, Reverendo Davis, eu quero agradecer, porque muitas coisas que o irmão tem nos ensinado, tem compartilhado com aqueles que nos seguem, é de suma importância e, pelo menos para mim, tem feito aí grande diferença. Tá bom? Eu não tenho nenhuma pergunta. Eu vou pedir ao irmão que faça as considerações finais e, ao mesmo tempo, esteja orando por nós, né? Lembrando, semana que vem o reverendo Davidson virá, vai trazer uma novidade. E aí, como é que vai acontecer, amados irmãos? Semana que vem é a última semana que antecede o Natal, certo? Então, já que é a última semana que antecede o Natal, o reverendo Davidson vai trazer um estudo, vai trazer um estudo específico para nós. E aí, nós vamos entrar de recesso. Nós vamos entrar de recesso no mês de dezembro, a partir do dia 18, que eu acho que é a última quarta-feira, né? Depois, o mês de janeiro, que comumente é o mês que nós tiramos férias, utilizamos para descansar, e me parece que também o carnaval é logo no início aí de fevereiro. Nós vamos retornar, então, após o carnaval, tá bom? Não é na quarta-feira de cinzas, né? Mas na outra quarta-feira nós iremos retornar aí, então, com as nossas atividades junto com o reverendo Davis. Enquanto isso, ele vai estar preparando um estudo, ó, daqueles aí para nós, né? Para que nós possamos dar continuidade, para que nós possamos seguir em frente, tá bom? Então, depois eu vou até colocar essa nota lá no Manhã com Deus, né, falando sobre programa referente a final de ano, como é que vai acontecer, tá bom? Reverendo Davidson, suas últimas considerações, logo depois, por gentileza, ore conosco e por nós, por favor. Amém, pastor Alisson, obrigado mais uma vez pela confiança. E é isso aí, vamos preparar um estudo especial sobre o Natal para a próxima quarta-feira, e assim encerrando o nosso ciclo de 2025, a nossa temporada 2025 dos estudos aqui, né? Então, eu acho que vai ser uma bênção. Talvez até, estou pensando aqui, talvez em tratar até sobre a época em que Jesus nasceu. Eu já vou adiantar para você, já vou dar spoiler, não foi em dezembro, muito menos em 25 de dezembro. A data, a gente consegue ter uma época aproximada, com algumas pistas que a Bíblia traz, e a arqueologia também traz algumas informações. Então, quem sabe, a gente consegue aqui tirar uma data muito mais aproximada, muito mais concreta, da época aproximada de quando Jesus de fato nasceu, tá bom? E já vou explicar para você no estudo da semana que vem por que não foi em dezembro. E até mais do que isso, porque escolheram dezembro para a data, né, do Natal. Então a gente vai tratar disso, se Deus quiser, na próxima semana, tá legal? Então fique atento aí, não falte na semana que vem. Se você, eu não posso, eu tenho que faltar, então que seja hoje, tá bom? Semana que vem é o dia para você não faltar. Quarta-feira que vem é o nosso estudo fechando o ano, um estudo especial sobre o Natal, vai trazer muito conhecimento bíblico para a sua vida, inclusive até, pastor Aderson, quem sabe a gente pode até desmistificar algumas histórias que a gente ouve aí nas cantatas de Natal pelas nossas igrejas. Será que tem informações historicamente equivocadas nas cantatas de Natal? Vamos ver, quem sabe a gente acha esse material aí, tá bom? Então fica atento, semana que vem vai ser bombástico o estudo aqui para fechar o ano de 2025 com chave de ouro, tá legal?
Vamos orar então. Pai, nós te louvamos pela bênção de estarmos aqui com os teus servos, os teus filhos e filhas aqui estudando a tua palavra. É sempre uma bênção, é sempre um tesouro conhecermos as verdades escondidas da tua palavra. Agora fala conosco ainda sobre esse tema que fechamos hoje. Lashon Hará, Lashon Hatov, o Senhor sabe a cruzada que nós temos que fazer para poder termos, de fato, uma vida santa e agradável ao teu coração, com lábios puros, com a boca purificada pelo teu Espírito Santo. Então, nos ajude nesse ministério, nos ajude também, Senhor, a mantermos a nossa língua sob controle, para que jamais percamos bênçãos, porque estamos simplesmente amaldiçoando pessoas, ainda que de modo sutil. Então, ponha guarda na nossa língua, põe guarda na nossa mente, nosso coração, e nos ajuda, Senhor, a termos uma vida que realmente agrade o teu coração. Assim pedimos estas bênçãos, pedimos tudo em nome de Jesus, hoje para todos sempre. Amém e amém. Joia, 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 louvado seja o nome do Senhor. Olha, vou estar aí esperando com muita expectativa a respeito desse estudo, hein? É muito interessante e é muito importante saber, porque às vezes, na boa intenção e por falta de conhecimento, a gente acaba incrementando algumas coisas, mas que acabam distanciando do propósito principal, né? Então, quarta-feira que vem, se Deus assim permitir, e eu creio que Ele vai permitir, estaremos aqui ouvindo, aprendendo, desmistificando algumas coisas acerca do Natal. Reverendo Davidson, bom dia, e bom dia aos amados irmãos também. Shalom, shalom a todos. Shalom.